Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entendermos como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variadas estatísticas. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós que enfrentamos um futuro incerto no novo século. O aumento da criminalidade é um problema grave em muitas cidades em todo o mundo. Entre as nações desenvolvidas, o crime está a aumentar a uma taxa acelerada no Japão. A nação está a enfrentar a questão urgente de como reduzir o crime. A Grã-Bretanha instalou câmaras de televisão em circuito fechado, TVCF, para monitorizar as suas ruas. Há cerca de 4 milhões de câmaras atualmente. Mas muitas pessoas na Grã-Bretanha duvidam agora da eficácia das câmaras para prevenirem o crime. Podemos colocar câmaras, mas as áreas por trás delas continuam a ser locais cegos. Em algumas cidades dos Estados Unidos, as forças da lei estão constantemente a analisar dados para determinarem onde e quando o crime ocorre com mais frequência. Então, policiam agressivamente aqueles locais durante as alturas de alto risco e atacam em força, mesmo sobre os crimes mais insignificantes. As cidades por todo o mundo estão todas empenhadas numa luta contra o crime. No 5º episódio da nossa série, iremos examinar, com a ajuda de mapas de dados sobre criminalidade, o que é necessário para restaurar a segurança nos nossos bairros. O mapa da condição humana. 5º episódio. Crime nas cidades. Este mapa mostra como os níveis do crime em todo o mundo estão a mudar. O vermelho indica os países onde o crime está a aumentar, o azul onde está a diminuir. O mapa é baseado em 5 anos de recolha de dados até 2002, principalmente fornecidos pela Organização Internacional da Polícia Criminal. Os dados mostram que o crime está a aumentar em muitos países europeus. Também está a subir na Austrália, Coreia do Sul e Japão. O crime no Japão teve um aumento súbito de 55% ao longo dos 5 anos anteriores a 2002, a taxa mais elevada de aumento entre as nações desenvolvidas. Onde, especificamente, está o crime a crescer no Japão? Este mapa mostra as taxas de aumento em cerca de 3.300 municípios ao longo da última década. Foi elaborado pelo NHK, com base em dados obtidos da polícia. É o primeiro do seu tipo no Japão e tornou evidente um facto inesperado. O crime está a aumentar mais no interior do que nas grandes cidades. Por exemplo, as taxas de aumento são elevadas na prefeitura de Nagano e na região norte da prefeitura de Gifu. Por que motivo é que isto acontece? Visitamos a povoação de Kikugawa, na prefeitura de Yamaguchi, na região oeste do Japão. Em 1992, a povoação tinha apenas 6 crimes registados. 10 anos mais tarde, o número tinha aumentado 20 vezes para 120. Kikugawa é uma pequena comunidade rural com uma população de 8.500 habitantes perto da cidade de Shimonoseki. A povoação parece uma aldeia agrícola tranquila de outra era. A maior parte dos habitantes locais gostam dela assim, chamando a sua terra natal de Konipon, ou Pequeno Japão. Visitámos a esquadra de polícia local para sabermos porque é que o crime está a aumentar num lugar tão tranquilo. Em 2002, a polícia registrou 120 crimes. Pedimos a um agente da polícia para marcar os locais dos crimes num mapa. Há 2 estradas principais que atravessam a povoação. Uma delas é uma estrada nacional. Muitos dos crimes ocorrem ao longo dessas 2 estradas.
O crime aumentou principalmente ao longo da Estrada Nacional que atravessa o centro da povoação e no seu desvio situado nos arredores. Nos anos 90, a Estrada Nacional e a Estrada Municipal foram reparadas e melhoradas. Isto tornou possível um acesso mais rápido à cidade vizinha de Shimonoseki. Por volta da mesma altura, construiu-se um certo número de facilidades turísticas novas como forma de estimular a economia da povoação. Agora, Kikugawa recebe perto de 1 milhão de visitantes por ano. Este quadro mostra os crimes registados na povoação. O número subiu claramente em 1992, quando a Estrada Nacional foi melhorada, e novamente em 1996, quando a Estrada Municipal foi melhorada. Suponho que lhes podemos chamar crimes em trânsito. Os criminosos chegam de carro, cometem crimes e vão-se embora novamente de carro. Creio que a maioria dos crimes que temos por aqui são deste tipo. Portanto, é muito provável que os melhoramentos na rede de estradas estejam intimamente ligados ao aumento da criminalidade que se verifica aqui. O aumento da criminalidade está a começar a ameaçar o modo de vida dos residentes. No passado, o vandalismo e os roubos envolviam principalmente máquinas de venda automáticas. Mas recentemente, os carros estacionados nos pátios das casas têm vindo a ser alvo de ataques. Este homem teve o conteúdo dos seus 2 carros roubado na mesma noite. Esqueci-me das chaves do meu carro na ignição. A mala foi rebuscada e todos os valores foram roubados. Parece que todos os compartimentos foram abertos. O carro foi completamente limpo. Os assaltos a casas também se tornaram comuns, enquanto no passado era algo de que praticamente não se ouvia falar. Neste templo, um ladrão entrou pela janela de trás em plena luz do dia, enquanto o monge principal e os outros se encontravam fora. Ele conseguiu fugir com o dinheiro do templo. Não há nada que possamos fazer. Se alguém resolve partir uma janela e entrar, fico espantado só de pensar que as coisas chegaram finalmente a este ponto. À medida que a criminalidade foi piorando, o presidente da Câmara e outros agentes da autoridade foram dominados por um sentimento de crise. Começaram a discutir o que fazer com os representantes da comunidade local. Praticamente todas as pessoas aqui ainda acreditam que a povoação é segura. Ainda pensam que estão absolutamente seguros. Agora percebo porque é que esta costumava ser uma povoação desinfetada, por assim dizer. Ninguém se preocupava em fechar as portas. Ninguém esperava que viessem ladrões aqui. Agora temos de perceber que esses dias terminaram. De certa forma, estávamos demasiado preocupados em rejuvenescer a povoação e revitalizar a economia. Demorámos a perceber o facto de que o desenvolvimento também pode trazer mais crime. Sob muitos aspectos, Kikugawa permanece uma tranquila povoação rural, mas enquanto as pessoas aqui prosseguiram as suas vidas como habitualmente, demorando a compreender as implicações do que estava a acontecer, o número de crimes subiu 20 vezes. Regressemos agora à criminalidade à volta do mundo. Como acontece no Japão, a criminalidade também está a aumentar na Grã-Bretanha. Diferentes regiões da Grã-Bretanha recolhem dados de formas distintas, mas de uma maneira geral o crime aumentou em 15% na Inglaterra e no país de Gales durante os 5 anos anteriores a 2002. A Grã-Bretanha é conhecida pela utilização extensiva de câmaras de circuito fechado de televisão para monitorizar as ruas. Mas o crime está a aumentar apesar disso e muitas pessoas perguntam a si mesmas até que ponto as câmaras serão eficazes na prevenção da criminalidade. Visitamos Londres para saber mais. Diz que a Grã-Bretanha possui o maior número de câmaras de segurança em locais públicos no mundo.
Se caminharem pelo centro de Londres, poderão encontrar vários tipos de câmaras instaladas em muitas esquinas de ruas. A maior parte são fixas, algumas parecem candeeiros de rua e giram no interior. Cerca de 500 mil de câmaras estão instaladas por toda a cidade de Londres. Quanto às ruas da Grã-Bretanha, como um todo, o número ascende aos 4 milhões. As imagens captadas pelas câmaras são monitorizadas 24 horas por dia num gabinete situado em cada bairro. Diz que se caminharmos por Londres durante um dia inteiro, a nossa imagem será captada em câmaras cerca de 300 vezes. Desde há uma década, quando a sua taxa de criminalidade aumentou, que a Grã-Bretanha tem vindo a promover a utilização de câmaras de segurança como pedra angular da sua estratégia anticrime. Gastou o equivalente a 455 milhões de dólares em subsídios para este objetivo. No que concerne à invasão da privacidade, o público parece aprovar a colocação da segurança antes da privacidade, pelo menos nesta questão. Agora, mais de 300 municípios têm câmaras nas suas ruas. Recentemente, contudo, o Ministério da Administração Interna emitiu um relatório onde lança a dúvida sobre a eficácia da monitorização através de câmaras de circuito fechado de televisão na prevenção do crime. O relatório afirma que as câmaras reduzem o crime apenas numa pequena percentagem. Caminhamos através de Londres com a socióloga Marjorie Bowles para ver as câmaras de segurança em ação. A Sra. Bowles tem vindo a estudar a eficácia de tais câmaras em vários lugares por toda a Grã-Bretanha. Estas câmaras aqui que rodeiam toda esta área. Dirigimos-nos ao bairro de Camberwell. Em 1998, o município instalou câmaras nas ruas para ajudar a erradicar os roubos e o tráfico de drogas. Foram colocadas um total de 70 câmaras em paragens de autocarros. No estudo da Sra. Bowles, o crime das ruas onde as câmaras foram instaladas caiu cerca de 12% num ano. Mas ela também descobriu que o crime aumentou 7% nas áreas vizinhas que não possuem câmaras. Visitámos uma igreja numa dessas áreas que foi assaltada recentemente em diversas ocasiões. O primeiro roubo ocorreu em 1999, um ano depois das câmaras de segurança terem sido instaladas nas ruas em Camberwell. O ladrão costumava ter como alvo outros bairros até terem instalado as câmaras de segurança. Então mudou para os bairros que ainda não estavam a ser monitorizados. O crime claramente desloca-se de um lado para o outro. E ambas as áreas de que falou eram conhecidas pelo tráfico de droga. Suponho que é muito mais fácil as pessoas virem para os lugares onde há muitos locais onde podem fazer esses negócios sem serem detectados de todo. Graças às câmaras, o crime caiu de facto no centro de Camberwell durante algum tempo. Mas num estudo mais recente, a Sra. Bowles descobriu que a criminalidade tinha aumentado gradualmente de novo e que o bairro tinha agora mais crimes do que antes das câmaras serem instaladas. Esta mulher viu a sua mala ser-lhe arrancada mesmo debaixo de uma câmara de segurança. Estes miúdos estão habituados a isto. Os suspeitos agiram naturalmente? Sim, eles estão habituados. Eles provavelmente sabem como evitar as câmaras. Os miúdos que me assaltaram colocaram os capuzes na cabeça e assim sabem que não podem ser reconhecidos. Se alguém colocar um capuz, não lhe posso ver o rosto. Sabe-se também que a eficácia das câmaras de segurança difere grandemente, inclusivamente nos mesmos locais, dependendo dos tipos de crimes em curso. Um exemplo pode ser visto aqui na East Street, que está cheia de vendedores. Em 1998 foram instaladas 11 câmaras depois de muitos vendedores e fregueses terem sido vítimas de roubos. Um ano mais tarde, os roubos caíram para metade. Mas os carteiristas e os assaltos com agressões deram um salto de 150%. A Sra. Bowles afirma que a existência das câmaras de segurança tende a resultar no aumento do tipo de crimes que são mais difíceis de detectar através de uma câmara.
Não houve realmente evidências nem informações prévias de que as pessoas pudessem continuar a utilizá-las de uma forma sensata e positiva. Mas, como qualquer outra invenção ou inovação, é frequentemente uma vantagem, enquanto não é ultrapassada, porque podemos utilizá-la da melhor maneira possível. Vamos agora dar uma olhadela aos nossos dados sobre a criminalidade. Enquanto o crime está a aumentar em muitos países, está a diminuir num certo número de outros. Os Estados Unidos estão entre eles. Lá, o crime subiu 12% nos 5 anos do estudo. E isto num país que registra 10 vezes o número de homicídios do Japão, por volta de 16 mil por ano. O que tornou isto possível? Uma chave reside num novo método preciso de análise criminal com recurso a mapas de dados. Visitamos Los Angeles, cuja taxa de crime diminuiu em 20% nos últimos 5 anos. Los Angeles é a segunda maior cidade dos Estados Unidos. Desde há muito que registrava as mais elevadas taxas de criminalidade do país, em particular no que concerne a crimes violentos tais como homicídios e assaltos à mão armada. Funcionando no interior do Departamento de Polícia de Los Angeles, a Northeast Division é uma das divisões que reduziu significativamente o crime na sua área ao longo dos últimos anos. Portanto, apanhamos 2 ADWs durante a noite. Douglas? Capitão Kyle Jackson, chefe da divisão. Ele analisa os mapas de dados sobre os crimes todas as manhãs. Ao olhar para os dados que foram transferidos para os mapas, ele pode ver instantaneamente o que se está a passar e onde. Este é um mapa sobre roubos. As cores significam as zonas em relação à altura do dia em que o crime ocorreu. Azul, das 6 da tarde até à meia-noite, e vermelho, da meia-noite até às 6 da manhã. A partir do mapa, podemos ver que nesta área os roubos ocorrem com mais frequência a partir do fim da tarde até à meia-noite e que nesta parte da cidade ocorrem mais frequentemente a partir da meia-noite até de manhã cedo. A polícia de Los Angeles está a utilizar este tipo de mapas em todas as suas investigações criminais. Os agentes da Northeast Division reúnem-se uma vez por semana para trocarem informações. Nos Estados Unidos, os agentes da polícia recebem responsabilidades de acordo com as categorias de crimes. Na reunião, os participantes utilizam mapas de dados para darem informações acerca de crimes que aconteceram nas suas rondas ao longo do mês anterior. Ofensas corporais graves, a maior parte nas áreas mais movimentadas que se dirigem para Figueroa Corredor, tanto a norte como a sul. Ele estava na 1129, em Lipton. Portanto, dependendo da sua capacidade de mobilidade, podia ser responsável por alguns dos roubos da 1139. Com base nos relatórios, a reunião analisa os mapas por cada categoria de crime. Um mapa para homicídios. Foram apresentados 2 casos este mês. Um mapa para roubos. Ofensas corporais. Roubos de carros. E assaltos a casas. Uma área sobressaiu como local de muitos crimes. Fica numa rua chamada Figueroa Corredor, bem como na área circundante. Temos de ser realmente agressivos nessas áreas, nas áreas vermelhas. É problemático para nós criarmos um ambiente de tal forma que os suspeitos sintam que não podem cometer esse tipo de crimes. Figueroa Corredor fica na parte antiga de Los Angeles. Nos bairros residenciais situados ao longo da rua, o crime ocorreu com mais frequência a partir do fim da tarde até à meia-noite. Portanto, a polícia decidiu passar tudo a pente fino, implementando patrulhas noturnas intensivas. A polícia em diferentes partes dos Estados Unidos está a trabalhar em estratégias anticrime com base em várias teorias. Uma delas é chamada Solução 10%.
É baseada numa descoberta de que qualquer que seja a cidade ou povoação, 10% dos lugares são locais onde se praticam 60% do total dos crimes. A teoria defende que se a polícia identificar aqueles 10% e tomar medidas assertivas nesses locais, podem reduzir em 60% o total dos crimes. A teoria foi trazida para a cidade pelo chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, William Bratton. Ele foi nomeado para o cargo em 2002. Quando o chefe Bratton era comissário da Polícia de Nova Iorque, colocou a sua teoria em prática utilizando mapas de análise de dados sobre crimes, o que resultou numa melhoria substancial na segurança pública. O que faz sentido com os recursos limitados que a polícia tem é dar prioridade em ir atrás de pessoas das quais tiramos um benefício máximo com a sua prisão. Podemos concentrar-nos em usar o sistema CompSat nos locais quentes, nos locais onde atuam os criminosos reincidentes e estão as suas vítimas. Faz sentido porque é uma forma muito coesa de lidar com o crime. Os agentes da polícia estão a preparar-se para uma patrulha preventiva na Figueroa Corridor. Às 4 da tarde, 40 agentes dirigem-se para a rua. O alvo é uma área estreita com 1,5 km de comprimento que dá para a rua. Um polícia à paisana começa a sua patrulha. Em breve, chega uma chamada. Hello? Street is the male white. He's actually on Avenue 56 at the light on Figueroa. He's in the parking lot now, in the back alley. J-Car on Figueroa. Os agentes dirigem-se imediatamente para o local. Utilizam bicicletas para poderem perseguir infratores mesmo através das ruelas mais estreitas. Um menor foi detido por fumar marihuana atrás de um carro. Num parque de estacionamento de um supermercado, uma mulher que consta de uma lista de procurados foi levada sob custódia. Desapareçam da minha vida. Ainda não tiveste nenhuma até agora? Como é que sabes o que é que eu tive ou não? Porque sabemos. Larguem o meu braço, estão a magoar-me. Ela era uma criminosa reincidente envolvida em roubos e tráfico de droga. Um homem foi detido por atravessar fora da passadeira, depois outro por estacionamento ilegal. Foi preso ainda outro por beber cerveja na rua. Em Los Angeles, beber em lugares públicos, tais como ruas e parques, é proibido. Não sei porque é que nos está a tratar de uma forma tão dura. Dura? Sim, O que é que foi duro? a forma como nos tratou. O senhor está detido, é isso que está a dizer? Quer ir para a prisão ou quer pagar uma multa? É consigo. As patrulhas policiais continuam durante 5 horas. Ao todo, 39 pessoas são levadas sob custódia. É necessário estar nesses locais atuando de uma forma preventiva para que os crimes não ocorram. Se as pessoas não puderem beber em público e se envolverem em desordens, certamente não irão cometer roubos e ofensas corporais. Portanto, essa é uma parte do que fazemos do ponto de vista da prevenção dos crimes. Ao mesmo tempo que empreende uma ação agressiva para restaurar a ordem e prevenir o crime nas ruas, a polícia de Los Angeles está também a trabalhar mais de perto com os moradores locais para resolver problemas da comunidade. Os agentes responsáveis pelos assuntos da comunidade assistem a reuniões de moradores uma vez por mês para escutarem o que as pessoas têm para dizer. Olá, muito obrigada por ter vindo. Nada. Hoje, os moradores queixam-se acerca do grafite.
Eles dizem que os jovens veem frequentemente uma casa vazia situada nas proximidades e desfiguram a propriedade. A polícia de Los Angeles está a tomar nota deste tipo de queixas uma a uma para prevenir que os crimes graves acabem por entrar nos bairros. Este mapa é baseado nas queixas dos moradores, mostra a localização dos grafite, despejos ilegais de lixo e outros incidentes de distúrbios públicos. Quando é comparado com o mapa de dados sobre crimes, podemos ver que as áreas de concentração convergem. Os mapas indicam que os bairros sujos, cheios de lixo, atraem o crime. Com base em mapas como este, a Northeast Division está agora a realizar patrulhas intensivas em áreas problemáticas. Os agentes tomam notas detalhadas sobre o tipo de grafite existente nos vários locais e informam os empregados da cidade que depois os apagam um a um. Um bairro apinhado de lixo ou grafite mostra que ninguém se interessa. Do ponto de vista dos criminosos, é um local onde podem facilmente cometer crimes. Na Northeast Division acreditam que ao limparem um bairro sujo estão a reduzir a criminalidade. Se uma área tem um aspecto realmente mau e desleixado, isso irá atrair mais elementos criminosos porque eles irão olhar e dirão: ninguém quer saber disto, não lhes interessa como isto está, e os moradores tornam-se vítimas. O facto de limparmos a área não acabará com o crime, mas terá um impacto sobre ele. No início de 2004, a criminalidade no período de um mês na jurisdição da Northeast Division desceu em mais de 15% em relação ao ano anterior. Este mapa de dados sobre a criminalidade mostra que os Estados Unidos estão a conseguir reduzir o crime com sucesso. A polícia está a ser dura inclusivamente com as infrações menores com o objetivo de prevenir que estas se transformem em crimes graves. E estão a cooperar com as comunidades para criarem um ambiente que não permita que se criem terrenos propícios ao crime. Este é um centro gerido por uma organização não governamental. É conhecido por o ponto de encontro da cidade. O seu principal objetivo é fornecer um lugar seguro para jovens que tenham cometido crimes e crianças que vivam em ambientes familiares instáveis. Os moradores locais fazem turnos para ouvirem o que os jovens têm para dizer acerca dos empregos ou das suas casas e dão-lhes apoio moral. Isso é muito bom. Deu-se a conhecer, abriu-se para nós e assim podemos ajudá-lo muito mais depressa em metê-lo no caminho certo. Está a fazer o trabalho comunitário? Estou. Quantas horas? 60. 60 horas. Quantas já fez até agora? Como está tudo em casa? Está tudo ótimo até agora. Algum problema em casa? Nem por isso. Com salário mínimo? Deixe-me dizer-lhe porque é importante que continue na escola, porque com salário mínimo seria difícil. O custo da renda média aqui é de cerca de $700. Vamos encarcerar uma pessoa e deitar a chave fora. Mas mentalmente, fisicamente, temos de a ajudar. Todos temos de nos envolver se queremos fazer a diferença. Muita gente limita-se a falar, mas chegou a altura de passar a ação. Trata-se dos nossos jovens. São o nosso futuro. Por todo o mundo, todos os dias são dias de combate ao crime. Mas os mapas de dados sobre a criminalidade como estes ensinam-nos pelo menos uma lição importante, que podemos restaurar a segurança onde vivemos se a comunidade inteira der as mãos e passar à ação.